Decidi a trazer hoje um episódio que me impressiona muito na vida do apóstolo Paulo, um homem com uma personalidade curiosa para aqueles que gostam de analisar personalidades, e ao lermos o que lemos dele, a sua escrita, as suas atitudes, percebemos que ele era um homem muito direto, um homem muito cheio de força e de entusiasmo, e também era um homem que dirigia as coisas, não um homem dirigido. Um homem empreendedor, quando tinha que dizer as coisas não tinha papas na língua, ao que parece, não é? E é interessante como a segunda viagem missionária começa, e foi por isso que eu decidi trazê-la, e como Deus usa a sua vida e ele consegue ouvir o que Deus estava a falar com ele. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes uma das minhas grandes dificuldades com muita gente é que muitos de nós achamos que nós nascemos assim, somos assim e vamos ser sempre assim. Nós recusamos a mudar. E isso é uma teimosia doentia. E o apóstolo Paulo é um homem que nos dá aqui, abre um pouco o seu coração nesta altura, e eu acho muito interessante. Como ele deixa o controle daquilo que ele já tinha planeado, os seus desejos, os seus propósitos, a sua visão, e consegue ouvir a voz de Deus e consegue mudar. E eu, às vezes, certamente, eu próprio tenho muita dificuldade em mudar. Quem gosta de fazer mudanças? Aqui mais alguém? Dois? Mas todos nós resistimos um pouco à mudança, particularmente quando alguém nos força a nós mudarmos algumas coisas, não é? Mas pronto, realmente há pessoas mais fáceis de mudar do que outras, mas eu gosto que os outros mudem, mas não gosto que me mudem a mim. E eu acho este episódio muito interessante, que eu queria que nós pudéssemos ler. Vamos ficar em pé também, em sinal de reverência à palavra de Deus. Chegou também a Derbe, a lista, e havia ali um discípulo chamado Timóteo. Estamos a ver na Bíblia século XXI, a versão que nós aqui na igreja temos também. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam testemunho dele. E Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam do seu pai que era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. E dessa forma as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia crescia em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra de Deus na Ásia. E quando chegaram perto da Mísia, também tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. E de noite, Paulo teve uma visão. E nela, em pé, um homem da Macedónia dizia: "Vem para a Macedónia, ajuda-nos." E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedónia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para a Samotrácia e no dia seguinte até Neápolis. E de lá fomos para Filipos, colónia romana, a cidade mais importante desse distrito da Macedónia. Ali ficámos alguns dias. E no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E uma das mulheres que nos ouvia, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. E o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. E depois de batizada com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou: "Se me considerais crente no Senhor, entrai, permanecei em minha casa." E nos cumpriu isso. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. 3 lições que eu quero trazer-vos nesta manhã, que eu acho muito significativas. A primeira delas é em o investir numa nova geração. Investir naqueles que vêm depois de nós. O apóstolo Paulo soube fazer isto ao investir na vida de um homem, de um jovem, que não seria tão jovem. Quando pensamos em jovem, que idade é que ele tem? 16, 15, mas ele não tinha essa idade, ele teria já perto dos seus 40, até 40 era jovem. Já não sou jovem, já passei os 40, tenho 41.
E Paulo estava a investir na nova geração. Este rapaz, chamado Timóteo, e eu sou fascinado pela vida de Timóteo. Timóteo, que tinha sido educado pela sua avó e pela sua mãe, e que tinha herdado delas a fé não fingida, a fé sem fingimento, uma fé autêntica. Há claramente um investimento intencional de duas mulheres com uma fé autêntica, sincera, na vida deste rapaz, neste jovem Timóteo, cujo pai não era judeu, nem por isso parece ser prosélito, era uma pessoa que não temia a Deus, ao que parece, não é? Mas estas duas mulheres, não, elas temiam a Deus, influenciaram aquele jovem, educaram e revelaram uma fé não fingida. Elas não ensinaram. Elas tinham uma fé não fingida e passaram para o seu neto e para o seu filho. Uma fé não fingida, uma fé autêntica, que é um dos valores da nossa igreja, naquele folhetozinho que nós temos aí, sermos uma comunidade com uma fé autêntica. O que é uma fé não fingida, uma fé autêntica? É saber lidar com a nossa fragilidade e vulnerabilidade, ao mesmo tempo que colocamos a nossa fé em Deus e no seu poder. É termos coragem de dizer que por vezes não temos fé, mas que acreditamos, mesmo assim continuamos a acreditar no poder de Deus. Eu lembro-me que numa dos nossos percursos aqui na igreja, quando precisávamos de realmente de olhar para cima, não é? Houve um dia em que eu estava, abri o meu coração e disse: às vezes eu tenho estas incertezas no meu coração. Uma pessoa ficou muito surpreendida e quase que me repreendeu. Disse: pastor não pode ter incertezas no seu coração. O pastor não pode ser homem. Ou se é homem e se é autêntico, não pode dizer todas as coisas. Tem que guardar algumas só para si. A minha leitura da Bíblia não me diz isso. Encontro homens que conseguem admitir as suas fraquezas, mas que ao mesmo tempo continuam a olhar para Deus. Eu acho que este é que é o segredo. Não é nós ficarmos com a nossa pequena fé, mas como aquele homem que se virou para Jesus, quando ele disse: tens fé? Ele disse: eu creio, ajuda a minha falta de fé, a minha incredulidade. Ou seja, ao mesmo tempo que ele dizia a pouca fé que ele tinha, ao mesmo tempo ele acreditava no Deus que lhe podia acrescentar à fé. E uma fé autêntica é esta fé que olha para si próprio, mas que não fica em nós. Volta-se para Deus. E eu acho que Paulo, quando viu este jovem, Timóteo, ele decidiu investir. É curioso que lemos aqui que ele tinha muito bom testemunho dos crentes locais. Era um rapaz conhecido da igreja, estimado pela igreja e amado por aquela igreja. E por isso mesmo Paulo pegou nele e o levou com ele nesta segunda viagem missionária. E claro que fica uma pergunta que a mim sempre me traz ao meu coração: como é que nós estamos a passar à nova geração a nossa fé autêntica? Como é que nós estamos a passar aos nossos filhos, aos filhos dos outros pais, com quem nós nos relacionamos e que nós podemos tocar com a nossa vida? Então, o meu encorajamento para ti, estamos para começar até um curso de parentalidade na próxima semana, mas mesmo que não sejas pai, tu podes e estás a influenciar pessoas e a próxima geração. E por isso, abraça essa responsabilidade, essa oportunidade de passarmos à nova geração, os valores que nós acreditamos. Não é? Eu sempre me recordo com muito carinho da minha ama, que me criou, que só sabia ler a Bíblia e o hinário da igreja. Não conseguia ler mais nada, dizia ela. Mas ela tinha uma fé autêntica. Não é? Nunca me esquece, ela viveu connosco um tempito, um dos tempos mais curiosos que tivemos lá em casa com os nossos filhos. Ela tinha 94 anos e ela era curiosa. E ela, quando estava connosco, teve um ano mais ou menos connosco. Ela uma vez estava zangada connosco e disse que nós a tratávamos mal. Então disse: mas sim, vamos à polícia. E eu levei à polícia. Não é?
Então levei à polícia e lá ali na Maia disse: Sr. Guarda, esta senhora quer fazer uma queixa. E então assim, pronto. A Jacintinha às vezes fala um pouco forte comigo, e mais isto, e mais isto. E pronto, e o tempo passou, e ela depois entrou num lar, ficou lá poucos meses, e achei muito interessante. Pouco tempo depois dela estar lá, ela fez questão de dizer à Jacinta que ela queria que ela fosse lá para lhe pedir desculpa por aquilo que ela tinha feito. E tinha dito. Uma pessoa de 94 anos, 95 anos. Isto é uma fé não fingida, uma fé autêntica. Não é? É uma fé que move montanhas. Às vezes nós pensamos, às vezes só de algumas coisas assim mais fortes, mas a fé é vivida no dia a dia. Não é vivida nas grandes coisas, é vivida no dia a dia com quem nós nos cruzamos. Neste episódio é interessante que depois de eles saírem dali, há um episódio curioso, né? Diz que eles viajaram, versículo 6 diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram na Mísia tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. É o que eu chamo como nós enfrentamos as portas fechadas da nossa vida. Quando nós queremos ouvir testemunhos, quais testemunhos que nós gostamos de ouvir? De vitória ou de aparente derrota? Pois é aqueles que vocês escolhem, eu também escolho, não é? Aqueles testemunhos que nós vemos que Deus abriu uma porta, mas aquele testemunho é curioso, é estranho. Não sei se vocês já leram. Quem foi que impediu? Paulo? Espírito Santo? Porquê é que ele impede? Há várias expressões aí curiosas, porque o versículo 6 diz que eles não podiam ir, a segunda vez diz que eles tentaram ir noutra direção, e depois, quanto tempo demorou aqui? Se vocês lerem isso assim, quanto tempo é que parece que vos demorou este episódio do apóstolo Paulo? Pelo menos semanas. Porque as regiões, se vocês forem ver no mapa, não era Hermesim e Maia. Eram regiões bastante dispares umas das outras. Então parece que Paulo teve que enfrentar de Deus, porque foi Deus que fez aquilo, ou não foi? Deus fechou portas. Porquê é que Deus fecha? Porquê é que são portas fechadas? Não é? Algumas ideias. Doenças. Cuidado de Deus. Depressão. Fracasso. Insucesso. Na escola, no trabalho, dificuldades financeiras. Como é que tu e eu enfrentamos as portas fechadas que temos na nossa vida? Alguns de nós o que é que fazemos? Empurramos demais. Ele diz para não ir para ali, nós forçamos. É curioso, porque parece que às vezes Deus também pode trazer à tua vida, à minha vida, portas fechadas. E a pergunta é: como é que tu e eu respondemos às portas fechadas que temos à nossa frente? Mas se tu fores como eu digo o que é que vais fazer. Tu vais querer forçar. Sou uma pessoa um bocadinho, às vezes que esmurra, não é? E gosto de ver quanto é que eu consigo fazer. Então eu sou daqueles que sou capaz de tentar forçar a porta para que ela se abra. Mas talvez eu esteja a dizer, não é por aí. E o que é preciso fazer, e Paulo tinha uma personalidade, eu acho que assim, o que nós tínhamos que fazer é parar e ouvir Deus. Ouvir o que é que Deus está a falar connosco. Então algumas coisas que eu acho que é importante quando tu passas por portas fechadas na tua vida, dificuldades, lutas, coisas que tu não consegues ter solução, coisas que tu achas até que se calhar foi Deus que trouxe aquilo para a tua vida. Algumas sugestões que eu acho que vêm na palavra de Deus. Primeiro, nunca deixes de dizer eu vou tentar de novo. Ou seja, não desistas. Por facto de uma porta estar fechada, não significa que Deus não vai abrir outra oportunidade. E às vezes nós desistimos antes do tempo. Às vezes nós paramos antes do tempo. E nós precisamos de continuar a acreditar que nós vamos tentar até encontrar. Deus nunca nos vai deixar morrer no deserto. Eu não acredito nisto. Deus sempre nos vai levar a um lugar. Mas até chegarmos lá, aquilo pode não ser muito linear. Pode ser penoso. E nós precisamos de persistir.
Segunda coisa que eu acho muito importante, até talvez mais importante que a primeira, é não deixar que a amargura tome conta da nossa alma. Vamos pensar num homem chamado José, que tinha 11 irmãos que gostaram tanto dele, que pensaram em fazer duas coisas. A primeira era um bocadinho demais, que era acabar com ele. Porque ele verdadeiramente era um menino da mamã. E portava-se um pouco. Eu tenho uma visão um bocadinho crua acerca de José. Desculpem lá, eu não gosto muito. Acho que José era um rapaz que não foi bem educado pelos seus pais. Era um menino da velhice, também foi o primeiro da mulher preferida do seu pai Jacó. E por isso ele foi aquele menino apaparicado. Que os irmãos não gostaram que o seu pai publicamente mostrasse que gostava mais dele do que dos outros. E por isso decidiram fazer a folha quando puderam. E decidiram pegar nele e decidiram acabar com ele. Mas houve um irmão que teve um bocado mais de coração. Não vamos matá-lo. Vamos vendê-lo como escravo. Para o Egito, não é? E é curioso que encontramos José no Egito. Passaram-se 17 anos. Ele ficou por lá perdido. Até que veio encontrar os seus irmãos. E quando encontra os seus irmãos, é dos episódios mais impressionantes de toda a Bíblia, eu acho. Ele decide não somente perdoar os seus irmãos, mas ele decide pensar que os seus irmãos tratem aquilo no seu coração. E diz: vocês inventaram mal para comigo, mas Deus o quis bem. Ele conseguiu liberar perdão. Não deixou que a amargura tomasse conta dele. Não deixou que a amargura começasse a ruminar. Porque a amargura, quando nós temos um problema na vida e ficamos amargos, temos dois problemas. Temos o problema e temos a amargura. E a amargura vai intensificar o problema. A amargura tem esta questão que é: se o problema é 10, vale 10, com a amargura, ou vai valer 30. Então, uma coisa que nós não devemos fazer quando portas estão fechadas na nossa vida, depois de tentarmos de novo, é não deixar que a amargura tome conta da nossa alma. Eu vi muita gente amarga, infelizmente, tenho conhecido muita gente amarga, que não somente amarga a vida deles, mas porque pessoas amargas semeiam amargura. É o que elas têm para dar. A terceira coisa que eu acho é continuarmos a viver o que Deus tem para nós. Porque o que percebemos aqui na história é que ele queria numa certa direção, foi impedido. Ele queria noutra direção, ele foi impedido. Então, mas ele simplesmente não disse assim: pronto, agora eu não vou fazer nada. O que é que ele disse? Eu vou continuar. Eu vou fazer o que é certo. E chegou uma altura, em dirigindo-se para um certo lugar, que Deus lhe deu uma visão acerca de um homem que lhe apareceu, um varão macedónio, da Macedónia, possivelmente estava vestido assim, e que ele reconheceu e disse: é por aqui que eu vou. Então, Deus honra pessoas que persistem quando as portas estão fechadas, quando as dificuldades vêm, quando as lutas estão diante de nós. Deus honra pessoas que persistem a trabalhar, a se esforçar e a não deixar a sua vida ficar amarga. Porque um dia, a porta vai se abrir. Pode não ser a nossa porta. Não era a porta do apóstolo Paulo, mas é a porta de Deus. E eu acho que isso é mais importante. E nesta história nós percebemos isso. Porque eu vejo que muitas vezes o que percebemos aqui é que ele foi honesto. Quando nós estávamos à procura do nosso terceiro lugar de culto, que foi ali na Ganda, nós antes de irmos para a Ganda, muitos já conhecem a história, nós fomos parar a um lugar que era uma placeta ali de Moçambique. Começámos as obras, começámos a pintar e começámos a sonhar naquele lugar, não é? E de repente, antes de inaugurarmos, já tínhamos sido expulsos de lá. Porque os vizinhos não gostaram, não é? Bem, e criaram pressão e nós achámos que não era a forma de começar bem um trabalho numa igreja, num lugar onde havia pressão, onde havia inimizade. E continuamos a orar. Tivemos 1 ano e meio mais ou menos a orar, tivemos momentos de jejum, de buscar a Deus. Tivemos momentos em que dissemos: Deus, mas afinal nós enganámos, nós não te ouvimos bem. Por que é que tu fechaste esta porta? Nós continuamos a bater. E uma porta melhor se abriu para nós, num outro lugar. E é assim que quando vem dificuldades na nossa vida, nós precisamos de ser o que agora se fala muito.
resilientes. Ou seja, continuar a persistir e acreditar que Deus, um destes dias, nos vai mostrar a sua vontade. Estes episódios estão cheios de Paulo ser confrontado com o controle que ele tinha. E continuamente Deus estava a dizer, não é por aí, não é por aí. E de repente ele vai e atravessa aquele mar até chegar a Filipos. E lá lemos que em Filipos, versículo 12, de lá para Filipos, colónia romana, a mais importante desse distrito, ficamos alguns dias. E no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falámos às mulheres ali reunidas. Tive a ver várias versões da Bíblia acerca deste versículo. O lugar que ele estava à procura realmente era um lugar de oração, mas o que ele possivelmente estava à procura era de um lugar onde os judeus estivessem. Não havia sinagoga, porque não haveria um número mínimo de 10 homens, porque para haver uma sinagoga a funcionar tem que haver 10 homens, judeus, mas ele estava por isso à procura de um lugar, mas ouviu que havia um lugar de oração. Possivelmente ele estaria à espera de um grupo de judeus que estariam a orar a Deus, a buscar a Deus. E enquanto procurava, quem é que ele encontrou? Mulheres, um grupo de mulheres a orar. Já viram mulheres a orar? Agora as mulheres vão dizer, é melhor não falar mais. Na verdade, ele encontra essas mulheres a orar. É curioso também que há várias leituras deste versículo. Há ideias que dão a entender que elas estavam a orar, há outras ideias que dão a entender que elas estavam reunidas. Por isso, seja como for, Paulo começa a falar com elas. E elas começam a ouvir o Evangelho. E por isso, o que eu chamo a esta parte aqui é alcançarmos o nosso próximo. O próximo deste homem judeu era uma mulher gentia, chamada Lídia, vendedora de púrpura de uma outra cidade, Tiatira. Se forem ao livro de Atos, ao livro de Apocalipse, encontram uma igreja em Tiatira. Alguns pensam que ela poderia ter sido a semente daquela igreja em Tiatira. Mas o que encontramos é que o próximo deste homem, que estava à procura de judeus, foi um grupo de mulheres a quem ele levou o Evangelho. E que ele percebeu uma coisa, que o Evangelho restaura relacionamentos. O Evangelho cria pontes entre diferentes culturas e entre diferentes povos. O Evangelho quebra barreiras. Estamos a falar há 2000 anos atrás. Agora é fácil pensarmos nisso. Naquela altura não era. Quebra barreiras de género. Quebra barreiras étnicas. De povos diferentes. Quebra barreiras sociais. De classes sociais diferentes. Para nós, vocês pensam, é normal. Não. Não era normal então. Ainda hoje, infelizmente, não é normal em muitos lugares. Mas o Evangelho faz isso. Estava a ouvir o testemunho dos Dalites lá na Índia e como o Evangelho está a juntar o povo e a criar a deitar por terra aquele sistema de castas, de diferenças sociais que há por causa de povos diferentes. O Evangelho faz isto. O Evangelho faz isto nesta história desta mulher que ouviram o Evangelho. E é muito interessante o que percebemos aqui. É que há uma expressão muito bonita que diz: o Evangelho abriu o coração. Alguém pode... O Senhor, versículo 14, lhe abriu o coração. Quem é que abre o nosso coração para ele? Aí estava muito para conversar, não é? Quem é que endureceu o coração de Faraó? Mas há outras palavras que diz que Faraó também endureceu o seu coração. Entramos aqui numa discussão longa que ficaríamos aqui dias e não vamos resolvê-las acerca da predestinação e do livre arbítrio da escolha do homem. E eu tenho muito lido acerca desse assunto e não posso negar os versículos bíblicos que quero partilhar convosco, está bem? Ouvindo gentios, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos que haviam sido destinados
para a vida eterna creram. Irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. É claro que há esta intencionalidade de Deus para connosco e, naturalmente, tem que haver a nossa intencionalidade para ir de encontro a Ele. Por isso, se vocês conseguirem compreender que 100 mais 100, 100% mais 100% é igual a 100%, ficam com estas duas doutrinas para vocês. Assim como eu vejo. Há muitas coisas que eu vejo que são avenidas paralelas que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender como é que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Alguém consegue me explicar? Por isso é que Ele é Deus. E eu acredito, sinceramente, que há uma responsabilidade nossa, mas acredito que Deus aqui, claramente percebemos que é Deus que está a começar a preparar. Aquelas mulheres já estavam à procura de Deus. E Deus vai e abre o seu coração. E elas respondem ao Evangelho. E elas são salvas. O Evangelho muda as suas vidas de tal maneira que Lídia parecia ser uma mulher com pasta. O brasileiro sabe o que é pasta, não sabe? Ok. Alguns de nós temos falta de pasta, por isso temos massa, não é? Mas pronto. Ela parecia ser uma mulher rica porque ela tinha a sua família que não parecia ser a sua família direta, mas podia ser os seus criados, os servos. É uma expressão que havia muito no judaísmo, que era a família estendida. Em algumas culturas isto ainda acontece. Então ela tinha uma família estendida que vivia debaixo da sua casa e mais ainda, o que é que ela fez? Ela ofereceu a sua casa a Paulo, a Barnabé, a Paulo, a Silas, a Timóteo e quem mais estivesse com eles. E ela os recebe em casa. É muito interessante porque ela aceita este compromisso também. Ao recebê-la em sua casa, o que é que diz a palavra aí? Depois, versículo 15. Depois de batizadas com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou. O curso de batismo que ela fez foi muito rápido. Alguns estão a dizer, então porquê que nós fazemos curso de batismo na igreja? Não é? Porque eu acho que a convicção que ela teve e que tantos nós vemos no Evangelho era tão objetiva, e hoje nós precisamos de desempacotar a má informação que está na mente de muita gente para que a informação seja certa. Bem, mas passando isso avante. Depois de ter sido batizada ela e toda a sua casa, aquilo teve um impacto fulminante em toda aquela família, uma forma incrível de Deus. Ela verdadeiramente os acolheu e teve a sua casa. Bem, não vamos continuar a leitura, mas o que acontece a seguir é que quando eles voltam, talvez uma semana depois, àquele lugar de oração, havia uma mulher que era possessa com um espírito adivinhador, que ia gritando, estes são os servos do Deus Altíssimo. E Paulo ficou cansado com aquilo e não aceitou que alguém que não de Deus anunciasse aquilo. E por isso libertou aquela menina daquele espírito de adivinhação. Quando ela liberta, os senhores dela ficam zangados e naturalmente os metem na prisão. E depois há todo aquele episódio. Mas porquê é que eu falo isto? Porque o Evangelho não é só coisas boas, não é só sucessos, não é só respostas às nossas orações. O Evangelho também tem momentos assim, momentos em que as portas se fecham. Momentos em que as dificuldades vêm até nós e em que nós vamos parar à prisão, como o Paulo aconteceu depois, não é? Mas o que é importante, o que eu acho e que eu gostaria de deixar convosco nesta manhã, como é que vais enfrentar as portas fechadas da tua vida? Como é que tu vais tratá-las? Como é que tu vais lidar com elas? Não é? Como é que tu vais... Sabe, às vezes quando eu recebo, às vezes alguns e-mails que eu não quero ler, sabe o que é que eu faço? Eu procuro não ler naquela altura, mas eu vou ter que lê-los. Certo? Não sei se isso acontece com mais alguém. Não é? Nós pensamos, não vem boa coisa daqui. Então eu procuro adiar um pouco, mas a verdade é que eu tenho que enfrentar isto. E na nossa vida também, as dificuldades que nós temos, as portas fechadas, pode ser muita coisa, e coisa até que Deus traz para nós temos que enfrentá-las, nós temos que lidar com elas, nós temos que olhar para elas e dizer o que é que eu vou fazer com isto. E claro, temos que fazê-las num ato de obediência do que Deus tem para nós, para nos falar, e como é que nós podemos encontrar o escape de Deus. E outra coisa que eu quero vos deixar é que o Evangelho
é o poder de Deus para a salvação. Então não há nada mais poderoso do que Cristo a salvar e a mudar vidas. E eu quero vos encorajar vivamente este mês, a partir do dia 23, vai haver um projeto a nível daqui do Distrito do Porto, chamado Juntos pelo Porto. Não é? E é um projeto de oração por as pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. Eu quero vos encorajar a todos a sermos parte disso. Cada um de nós, há kits ali à saída, cada um de vocês pode levar. Um kit custa 2,5€, tem um devocional, tem um cartão de oração e tem também uma explicação como é que nós podemos verdadeiramente orar pelo nosso próximo e tocar na sua vida, não é? E é uma ferramenta que eu acredito que Deus quer usar. Porquê? Porque o Evangelho vai quebrar barreiras. E nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres, que criam estas pontes do Evangelho para alcançar outros com o poder do Evangelho e mudar a sua vida. Por isso eu quero-vos vivamente encorajar a isso. Vamos, entretanto, antes de avançar, vamos orar que o Senhor possa guardar esta palavra, o seu Espírito Santo em nossa vida. Nesta manhã, Senhor, nós entregamos o controle do que nós temos a Ti. E queremos ouvir a Tua voz, ouvir os sussurros de Deus, ouvir a direção de Deus. Queremos deixar que Tu nos uses e nos transformes, que Tu nos uses na vida da nova geração, que estás a levantar à nossa volta. Ajuda-nos a enfrentar as dificuldades, as portas fechadas que por vezes vamos encontrar, algumas que Tu vais colocar diante de nós e outras que a própria vida vai trazer. Neste mundo que não é justo e neste mundo que é tão imperfeito, mas nós queremos abraçar o que Tu tens para nós nesta manhã, Senhor. E queremos continuar a ouvir a Tua voz, até que Tu nos digas por onde, Senhor. E também, Senhor, eu oro para que nós não deixemos de alcançar o nosso próximo. Que o nosso amor por Ele não possa acabar, que o nosso amor por Ele possa crescer e que através de formas intencionais nós possamos tocar as suas vidas. E oramos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém.